Olá, aula 04. Hoje a gente vai falar sobre if, else e elif. O que são essas coisas? Bom, eles são estruturas condicionais. De forma bem geral, é como se eu dissesse assim ao meu código: olha, só realize essa ação se essa condição for verdadeira. Então veja que eu disse se essa condição for verdadeira. O if, ele vem do inglês se, exatamente isso. Se essa condição for verdadeira, realize isso. O else vem do inglês se não. E o elif é uma junção dos dois. Se não, se. Vamos ver um exemplo mais prático para você entender. Olha só. Vamos supor que eu tenho essa pequena tabela aqui. É um exemplo bem didático, apenas para você entender. Bem facinho. Então, olha só. E eu quero saber o seguinte: quem é o mais velho? É claro que não vale a gente olhar ali e falar, não, tô vendo aqui João é mais velho. Não, a gente tem que fazer isso através do método if. Então, por exemplo, o que eu teria que pensar? Qual era a condição que eu teria que pensar? Bom, se, if, a idade de João for maior do que a idade de Maria, João é mais velho. Se não, Maria é mais velha. Porque nós temos apenas dois nomes e duas idades aqui. Então, se a idade do João for maior do que da Maria, ele é mais velho. Se não, a Maria é mais velha. Mas agora pensa nesse seguinte exemplo aqui. Eu tenho agora o Pedro também. E aí, como que eu faria isso? Olha só. Se a idade de João for maior do que todas as outras, o João é mais velho. E aí eu poderia colocar senão? Se não, quem é mais velho? Maria ou Pedro? Perceba que não, né? Eu preciso ter uma outra condição. E é aí que entra o elif, que é se não, se. Ou seja, se a idade de João for maior do que todas, João é mais velho. Se não, se a idade de Maria for maior que todas as outras, Maria é mais velha. E agora só resta o Pedro. Então eu coloco senão, Pedro é o mais velho. Legal? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como é a estrutura do if. Perceba aqui, eu tenho if, eu tenho que passar dentro do parênteses uma condição, dois pontos, e embaixo qual é a ação que eu quero que ele realize se essa condição for verdadeira. Depois eu posso colocar um elif, e aí eu tenho uma outra condição e também um outro bloco de ação. Ou seja, se a condição 1 ela for verdadeira, realiza o primeiro bloco de ação. Se não, se a condição 2 for verdadeira, realize esse outro bloco de ação. Se não, realize esse bloco de ação final. Olha só um exemplo lá no Python que a gente fez. Nesse código eu queria saber se a pessoa ela pode ou não tirar uma CNH. Então eu coloquei lá, por exemplo, coloquei a idade igual a 15. E aí eu coloquei, se a idade ela for maior do que 18, na verdade teria que ser maior ou igual, né? O print pode tirar CNH. Essa é a ação. Se não, ele não pode tirar a CNH. Então olha só, essa idade maior do que 18 é essa condição aqui. E esse print é esse bloco de ação aqui. Legal? Vamos para o Python, isso aí vai ficar muito mais claro para vocês, mas entendam que as estruturas condicionais, eles vêm para realizar uma ação só se uma condição for atendida. Espero vocês lá. Bom, já estou aqui no Jupyter, já criei o nosso notebook, que agora você já sabe como fazer, já renomeei, e agora vamos fazer as nossas estruturas condicionais. Vou fazer aquele exemplo que eu passei na teoria, e aí vamos ver como que ele ficaria aqui no Python. Olha só, eu vou ter a idade de João e a idade de Maria. E eu quero saber qual dos dois é mais velho. Então, como que eu faria isso através do if? Bom, a estrutura do if ela é assim. Se, abro parênteses, dois pontos. Dentro dos parênteses eu coloco qual é a condição que eu quero. Qual é a condição que eu quero para que realize o bloco de ação abaixo? Olha só, se a idade de João for maior do que a idade de Maria,
qual é a ação que eu quero? Que ele printe João é mais velho que Maria. Opa! E aí, resta a outra possibilidade. Se não, 2 pontos, outra ação. Qual é a ação? Maria é mais velha que João. Se eu rodar, olha só, ele retornou Maria é mais velha que João. Perceba que ele entrou aqui, ó, se a idade de João for maior do que Maria. Ele olhou e falou, 19 é maior do que 20? Não. Então eu pulo esse bloco de ação e vou para outra condição, que nesse caso, como são apenas 2 variáveis, não tem outra condição, então ele já vai printar Maria mais velha que João. E aí, vamos adicionar então a idade do Pedro. Vai ser 23, daí eu vou copiar aqui a idade de João, 19, e a idade de Maria, que é 20. E agora, qual é o mais velho de todos? Vocês já sabem que nós vamos ter que utilizar o elif. Então, começamos com if, 2 pontos. Então, se a idade de João, vou começar pelo João, poderia ser qualquer um, né? Vou fechar o parênteses. For maior do que a idade de Maria and conectivo que nós acabamos de aprender. Ou seja, e a idade de João for maior do que a idade de Pedro, se o João for mais velho que a Maria e mais velho que o Pedro, eu quero que ele printe o quê? João é o mais velho de todos. Se não se a idade de Maria, agora seria se a Maria fosse maior a mais velha de todos, for maior do que a idade de João e a idade de Maria maior do que a idade de Pedro, 2 pontos, o que eu quero que ele printe, a minha ação vai ser Maria é a mais velha de todos. E aí nos resta apenas o quê? Que a idade de Pedro seja maior do que a de João e de Maria. Por isso que eu posso colocar else. Else é quando todas as outras possibilidades vão retornar que o Pedro, por exemplo, é o mais velho de todos. Entendeu? Só resta isso, então eu posso utilizar print. Pedro é o mais velho de todos. E aí ele retornou lá que Pedro é o mais velho de todos. Vamos fazer um outro exemplo onde eu tenho que classificar como criança, adolescente, adulto e idoso, certo? Então suponhamos que essa idade aqui, eu vou colocar um número aleatório qualquer aqui, eu vou colocar 51. Bom, então eu tenho essa idade 51 e eu quero classificar ela como criança, adolescente, adulto e idoso, certo? Eu tenho que fazer esse tipo de classificação. E perceba o seguinte, aqui quantas classificações eu tenho? 4. 1, 2, 3 e 4. E aí vocês vão perceber que eu posso utilizar mais de um elif. Ou seja, quantos elifs forem necessários para que eu consiga fazer essa classificação. Então vamos começar pelo if, certo? Vamos começar pela criança. Qual é a condição que eu vou passar para ele aqui se essa idade aí fosse de uma criança? Bom, eu vou colocar que a idade, né, teria que ser menor do que 13 anos. Vamos supor aqui menor ou igual a 13 anos. De 13, daí de 14 até 18 seria adolescente, adulto seria de 18 a 60 e idoso acima de 60 anos. Vamos supor que no nosso exemplo a nossa classificação é assim, legal? Então vamos lá. Se a idade ela for menor ou igual a 13, que eu quero que ela printe criança. Se a idade ela for
maior ou igual a 14 e a idade for menor do que 18, print adolescente. E aí eu posso colocar um outro elif, olha só. Se a idade ela for maior ou igual a 18 e a idade for menor do que 60, ele vai ser adulto. E aí nos resta apenas maior do que 60. Se não, dois pontos, print idoso. E olha só, 51 é adulto. Se eu colocasse aqui 65 e rodasse de novo, idoso. Se eu colocasse 10, criança. Legal? É assim que a gente estrutura blocos condicionais. Quando nós estivermos lidando com data frames, com os nossos dados, terão outros métodos de fazer essa seleção, esses condicionamentos, mas é muito importante que você entenda como funciona isso. Até a próxima aula, que a gente vai falar sobre a importância da indentação no Python. Um abraço.